Bem-vindos a mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. O crescimento do produto interno bruto, a soma de tudo que o país produz, superou as expectativas dos especialistas. Nos 3 primeiros meses do ano, o avanço foi de 1,9%. A agropecuária foi o setor responsável por puxar a economia brasileira no primeiro trimestre. O avanço foi superior a 21%. E a colheita da soja foi a que mais contribuiu nessa alta. O crescimento do PIB do setor agropecuário nos primeiros 3 meses desse ano foi o maior desde o 4º trimestre de 1996. No ano passado, ao contrário, o PIB do agro teve uma queda de 1,7%. Em 2022, a soja foi a maior responsável pela queda. Agora, no primeiro trimestre desse ano, foi a maior responsável pela alta do setor. Por que o agronegócio vive um momento bom? A super safra pode reduzir preços de alimentos para os consumidores brasileiros? E as exportações de produtos como soja, milho e café podem trazer mais dólares para o Brasil? Esse crescimento gera empregos? O 15 Minutos vai tratar desse tema com o economista Wellington Souza, professor de MBA em Finanças do IMEMEC. Bem-vindo ao nosso podcast, professor Wellington. Obrigado, Celso. Um prazer estar aqui. Quem me acompanha nessa conversa é Paulo Henrique Santos, que é repórter da Record TV em Goiás. Ô Paulo Henrique, essa mudança na economia do agro teve alguma relação com o clima? Olá, Celso. Olá, Wellington. Sim, Celso. Em relação à soja, por exemplo, uma forte seca afetou a produtividade, principalmente na região sul do país. A produção de soja ficou em 120 milhões de toneladas. Agora, este ano, com um clima mais favorável, a expectativa é de mais de 150 milhões de toneladas. Wellington, qual que é o peso da soja na produção de grãos do país e também nos resultados da economia do setor agropecuário? A soja, ela tem um papel fundamental, é o nosso grande carro-chefe da nossa economia. Ela representa 50% da produção de grãos. E essa 50% da produção de grãos, que está na casa dos 310 milhões de toneladas, né, somando principalmente soja e milho, que são os grandes carro-chefes, a soja ela tem aí 2/3 do que é produzido e exportada para o mercado internacional. Então, é de grande relevância para a sustentabilidade do crescimento da nossa economia, que cada vez mais depende do agronegócio. A situação do milho é bem parecida com a da soja, como você salientou aí, ocupa o 2º lugar, né? No ano passado foi registrada perda na safra em razão da seca e de geadas. Neste ano, a primeira safra teve um crescimento de 10% e a chamada safrinha também está indo muito bem. O milho também é um item importante, então, para o agronegócio. O milho tem um papel fundamental no agronegócio, sobretudo nos últimos anos ele tem crescido bastante a sua pauta de exportação. A China, na necessidade de recuperar o seu plantel de suínos, tem importado cada vez mais um contingente grande de milho e hoje mais ou menos 50% da nossa produção também é exportada e a China é o nosso principal consumidor. O grande receio com relação à safra do milho, sobretudo essa safrinha, que de safrinha não tem nada, porque nossa safrinha ela é muito grande, né? Ela é muito maior do que a safra de verão, que a safra de verão ela fica ocupada com a soja e o milho entra geralmente como segunda safra, principalmente na região do centro-oeste, onde você tem aí um clima muito favorável para 2 safras. A perspectiva para o milho esse ano é realmente uma produção maior, embora a produtividade ainda não esteja definida por conta de atrasos na colheita. Tem a questão da janela do milho, né? A gente, por mais que a natureza e o clima no Brasil, principalmente na região do centro-oeste, seja bastante favorável, um atraso por conta de chuvas, que atrasou, de certa forma, 1/3 da área, que são 17 milhões de hectares de produção de milho, 6 milhões de hectares tiveram atraso plantio, isso pode afetar um pouco a produtividade por conta do atraso na colheita. E isso pode fazer com que a produtividade seja menor do que a esperada. Mas, mesmo assim, em função da base 2022, o crescimento é bastante significativo, aí, com uma expectativa de alta de 10% do crescimento para esse ano. Professor Wellington, falando internamente, né, a soja e o milho são itens importantes da ração animal. Essa alta produção desses 2 grãos reduz os preços também de carnes, como o frango? A soja e o milho, elas realmente são pauta importante aí na composição do custo da ração animal. A partir do momento que você tem uma produção maior, é natural que os preços caiam, pela lei da oferta e demanda. São falando de commodities agrícolas, a soja e o milho, elas são negociadas internacionalmente com preços equalizados. Então, quando você tem uma super safra, a tendência é que caia. A gente já espera uma queda no preço dos frangos, já houve uma queda no preço, inclusive, da carne de boi, por conta da redução do preço dos bois também, né? E aí o
que a gente vai perceber? A gente vai perceber que isso deve impactar positivamente o preço da carne, da proteína animal no supermercado. A gente tem que lembrar também que a queda ainda não se refletiu e temos que pensar que nós vivemos um momento de crise econômica, né, com juros altos, endividamento das famílias, e a gente percebe uma substituição da proteína animal. A gente vê um crescimento muito forte no setor de ovos, que é a proteína mais barata, que vem suprindo a necessidade de suportar no orçamento o consumo de proteína animal. Mas é de se esperar que com a retomada da economia, a gente já vê indicadores positivos aí no crescimento do emprego e da renda, que as famílias voltem a consumir um pouco mais de proteína animal, oriunda do frango e também as carnes de bovinos. Sem dúvida alguma, é notório esse crescimento, né, do setor agropecuário, né? Desde 1996 a gente não tinha um crescimento tão expressivo, né? Atingindo no primeiro trimestre 21,6%, ajudando o PIB aí no crescimento de 1,9%. São mais dólares que entram no país, né? Quando a coisa não está bem no mercado interno, a exportação e a nossa pauta de exportação ela é toda voltada para agronegócio. Se você pegar os 10 primeiros itens da pauta de exportação, 9 deles compõem itens que são do agronegócio. Então, esse é o grande motorzinho da economia, já vem de longa data, se reflete nos indicadores de PIB que saíram semana passada e tendem a continuar, pelo menos no curto prazo, embora haja aí uma discussão no sentido de retomar o avanço da industrialização no país, mas isso leva muito mais tempo. Então, o agro continua sendo o grande protagonista do crescimento da economia nos próximos anos e, com certeza, trazendo muitas divisas em dólares para o Banco Central poder dar segurança econômica na sua política monetária, com bastante reservas cambiais, gerando riqueza, gerando emprego e renda para o país. Wellington, agora em relação à pecuária, houve uma maior oferta de animais para abate nestes primeiros meses do ano, na comparação com o mesmo período do ano passado, especialmente bovinos e também suínos. Isso se traduz em preços mais baixos para o consumidor? Ainda não. A gente vê ainda uma dificuldade desse preço chegar na ponta do consumo. Temos 2 indicadores de inflação bastante importantes no país, que é o IGPM e o IPCA. O IGPM já está rodando índices negativos. Isso é um reflexo muito positivo de que lá no começo da cadeia de produção você já tem uma redução de preço que a gente espera que chegue aqui na ponta do varejo. Ainda não chegou, mas sempre existe um atraso para que o preço ele repercuta em toda a cadeia. Então a expectativa é que realmente que haja redução de preços nas proteínas animais. Agora, um item negativo do PIB agropecuário no primeiro trimestre foi o arroz. A previsão é de que a produção nacional de arroz seja 7,5% menor do que em 2022. É um produto muito presente na mesa dos brasileiros, né? O arroz tende a ficar mais caro, então, aqui? O mercado, ele se regula, né? Quando você tem uma redução na produção de uma determinada commodity, como é o arroz, que é muito importante para o nosso prato do dia a dia, né? Das nossas refeições, isso se deve muito em função do crescimento da soja. A soja esse crescimento, esse estímulo ao produtor para trocar a produção de arroz para soja e milho acabou reduzindo a produtividade do arroz. Mas o que acontece? É natural que isso volte depois, repercuta num primeiro momento num aumento de preços. Esse aumento de preços ele vai levar novamente a um redirecionamento do produtor para voltar a plantar o arroz. Essa é a grande virtude do agro, né? Que você consegue rotacionar a cultura, você pode trocar a cultura, isso é muito rápido, isso é saudável para a própria produtividade da terra. Então é natural que isso seja cíclico, né? Então a gente tem um momento aí de queda de produção, consequentemente aumento de preço, mas depois o produtor volta a se estimular a produzir, ele olha a curva de margem que ele tem num preço mais alto para o arroz, volta a produzir arroz, a soja está caindo de preço no mercado internacional em função da alta da expectativa de safra grande nos Estados Unidos, a retomada da Argentina na produção e oferta de soja. Então isso é uma coisa que essa troca acontece. Então o próprio mercado regula os preços. Você tem momentos de alto e baixo, mas no ano seguinte o produtor volta para aquela cultura que tenha mais perspectiva de ganho. O arroz com preço mais alto tende a estimular o produtor a produzir mais arroz e a gente retomar o nível de produção esperado. Wellington, a grande produção de grãos para exportação é cada vez mais mecanizada, mais tecnológica. Esse crescimento do agro brasileiro se traduz também na geração de empregos?
ele se traduz de uma forma diferente, né? Quando a gente via a agricultura analógica, ela era muito intensiva de mão de obra, mas uma mão de obra com uma capacidade de geração de renda muito baixa, né? Uma mão de obra pouco qualificada. O que a gente vê hoje? Com a mecanização, a gente vê a mão de obra saindo do campo, saindo de dentro da porteira, indo para grandes centros tecnológicos. Então, a gente vê aí muitas empresas atuando. Então, quando a gente pensar no agronegócio, a gente tem que pensar em toda a cadeia do agro, né? Desde o fornecimento do insumo, do fornecimento de uma tecnologia para o produtor, até a agroindústria, que depois vai lá buscar o produto para processar. Então, existe todo um trabalho fora da porteira que gera emprego, gera desenvolvimento, que a tecnologia é uma coisa que chegou para ficar, e isso vai gerar muitos empregos muito mais qualificados do que daquele emprego que a gente tinha, que era quem estava exatamente na lavoura, fazendo o corte manual da cana, a colheita manual. Isso acabou. Em compensação, você vê indústrias de equipamentos, máquinas e tecnologia trabalhando, desenvolvendo, gerando empregos, e é o que tem sustentado aí o nosso crescimento da ocupação de mão de obra no país. A gente tem falado até agora aqui sobre a produção para exportação, né, professor? A produção dos alimentos que chegam às mesas dos brasileiros é da agricultura familiar. Esse setor também vive um bom momento? Esse setor, ele deve passar por um momento mais favorável. Existem políticas públicas direcionadas, houve uma separação dentro do escopo dos ministérios que envolvem o setor do agronegócio, né? Então, toda a agricultura familiar fica vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Agrário, e isso deverá despertar um olho mais focado, mais direcionado para a agricultura familiar, que é justamente essa que faz chegar o nosso alimento até a mesa. É muito importante o desenvolvimento dessa agricultura familiar, porque ela gera muita renda, uma renda descentralizada, né, onde você tem pequenos produtores que acabam sustentando famílias com pequenas propriedades de terra, e isso cria um círculo virtuoso muito favorável no campo, em regiões mais longínquas, fazem o alimento chegar até a mesa competitiva, mais barata, mas para isso é necessário políticas públicas que capacitem esse pequeno produtor, que faça chegar o crédito barato na mão desse produtor, que sofre muito mais a dificuldade de acessar tecnologia, que isso custa muito caro. É muito mais fácil um grande produtor comprar, adquirir um equipamento, uma tecnologia, do que um pequeno produtor. Então é preciso direcionar um esforço específico para atender esse tipo de produtor, que é essencial aqui para o nosso dia a dia e para a sustentação do mercado de fornecimento de alimentos para o mercado local. Agora, professor, esse bom momento do setor agropecuário se transmite para outros setores? Por exemplo, o aumento na compra de mais máquinas agrícolas, veículos, por exemplo, beneficia a indústria, não? Sem dúvida. Acabamos de ter aí a AgriShow, que é a maior feira de agronegócio da América Latina, que aconteceu lá em Ribeirão Preto há quase um mês atrás, e o volume de negócios lá atingiu mais do que 13 bilhões de reais em negócios que aconteceram nos 5 dias da feira. Isso mostra a disposição contínua do produtor em continuar investindo em equipamentos. Isso gera emprego. Nós temos uma indústria de máquinas bastante robusta aqui no Brasil, não só composta por empresas multinacionais, mas também empresas de capital nacional que crescem e surfam nessa onda positiva do mercado. Isso gera muito emprego. Então, quando a gente pensar em geração de emprego, a gente não tem que pensar só na geração de emprego que está acontecendo lá dentro da fazenda, né? Ali você tem a menor geração de emprego, porque a mecanização substitui a mão de obra na lavoura, mas a tecnologia, os equipamentos que vão substituir essa mão de obra vão acabar multiplicando muitos empregos do ambiente rural. E isso é muito bom, porque tem muita gente que gostaria de trabalhar no agro, mas tem essa predisposição de morar no campo, e hoje você tem muitos empregos sendo gerados em grandes centros, né? Você pega a região do Vale do Piracicaba, né, o nosso Vale do Silício Caipira, como a gente chama, gerando emprego, investindo em tecnologia, incubando várias startups, e ali está surgindo ali muitas empresas capazes de gerar emprego e renda, não só ali, mas em outros centros. A Embrapa faz um papel muito importante nesse sentido também, de fomentar esse negócio. A gente pode ver esse ganho de produtividade nos últimos 20 anos. Se você pegar, por exemplo, a produtividade hoje, em 20 anos ela aumentou 258%, sendo que a área plantada só subiu 76%. Então, mais do que 3 vezes a área plantada, a produtividade aumentou acima disso. Então, como é que você chega nisso? É capital humano envolvido, né, trabalhando, gerando renda dentro desse ecossistema que ele é muito grande, né? Quando a gente olha o agronegócio, o PIB da agricultura, ele é de 8 a 10% do total do PIB. Agora, o PIB do agronegócio é muito maior do que isso, ele chega a 25%. Então, a maior parte do PIB acontece fora das fazendas, acontece em empresas, indústrias que acabam orbitando em volta da lavoura.
Então, é mais ou menos assim que funciona essa capacidade de multiplicação de emprego dentro da cadeia do agro. Muito bem, o 15 Minutos de hoje termina aqui. Eu quero agradecer a participação e as informações do professor de MBA em Finanças do IBMEC, Wellington Souza. Muito obrigado pela participação no nosso podcast, professor Wellington. Eu que agradeço, Celso. Foi uma honra estar aí contigo, com vocês, com a Record. Até a próxima. Um abraço a todos os ouvintes. E também agradeço a presença de Paulo Henrique Santos, repórter da Record TV Goiás. Obrigado, Paulo Henrique. Eu que agradeço, Celso. É sempre um prazer participar do podcast. E ainda mais de um assunto tão relevante, tão importante, que mexe no dia a dia dos brasileiros, né, e que tem um peso fundamental aí na economia do nosso país. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Lucas Brito, Fernando Russo e Cátia Brazão. Sonoplastia de Marcos Vinícius, coordenação de conteúdo Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial Tiago Contreira, vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro. Você pode acompanhar o JR 15 Minutos no portal r7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e nas principais plataformas de streaming. E eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.